Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, uma produção da FESPESP, Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Há mais de 22 anos, todo domingo, conversando com você sobre cidadania e serviço público. No programa de hoje, nós vamos continuar com as palestras do Congresso da Pública Central do Servidor. E o palestrante de hoje é nada mais, nada menos que um assessor político e assessor do Senado, Adroaldo da Cunha Portal. Ele também está falando sobre o Brasil de hoje e o Brasil que nós queremos. Então vamos lá, venha com a gente. Aquele período que nós vivemos lá no Ministério das Comunicações, eu na chefia de gabinete, na Secretaria Executiva do Ministério e na presidência do Conselho de Administração dos Correios, foi um período em que me deu a oportunidade, depois de quase 20 anos no Congresso, de ver o outro lado do balcão, né? Quis o destino que foi no ocaso do governo Dilma, né? Nós vivemos o último ano do governo Dilma. Eu costumo dizer muito para os meus amigos que eu olho para aquele período até hoje e enxergo 2015, né, e os fatos que se sucederam logo depois, como o ano que não acabou, né? Em 2015 nós tivemos lá a eleição do presidente Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados e todos os fatos que se sucederam meses depois, com o impeachment da presidente Dilma, depois com o governo Temer, até chegar ao governo Bolsonaro. Costumo dizer que é um dia que não acabou, é uma noite escura que o Brasil mergulhou e até hoje não saiu dela, porque, em grande parte, esse período significou retrocessos, né, em tudo que se construiu na história recente do país, de avanços sociais, né, de distribuição de renda, e isso essa imagem que o Brasil criou naquele período, não é um discurso da esquerda, né, mas é um reconhecimento mundial das posições de avanço que o Brasil conquistou naquele período. Olhando para os dias de hoje, né, eu diria que, primeiro, é muito triste ver o momento que o país passa, né, de destruição das estruturas do Estado. Eu que dialogo muito e converso quase que diariamente com as entidades do serviço público em função das minhas funções no Congresso, causa tristeza ver o que a gente tem perdido desde o governo Temer e principalmente agora no governo Bolsonaro, em relação ao Estado forte e pujante que nós todos entendemos ser necessário num país com tantas carências como o nosso, né? A gente acabou de ver aprovado no Senado e na Câmara Federal a PEC 186, né? Que trouxe aí já danos dificilmente reversíveis no futuro para o serviço público, né? E esse é apenas mais um dos danos causados pelo governo Bolsonaro. Pode lembrar aí a reforma da Previdência e tantos outros. E outros que, no meio dessa pandemia, dessa crise que nós vivemos, nos ameaçam, né? Nós temos aí uma reforma administrativa à porta, a privatização da Eletrobras e dos Correios, né? E são lutas que precisam ser travadas num momento extremamente desfavorável, porque, de novo, né, se eles acontecerem agora, revertê-los no futuro será praticamente impossível. Começo lembrando dessas lutas para dizer que nada disso deveria, nesse momento, estar acontecendo, né? Nós vivemos a pior crise da história e temos um governo que está completamente alienado no cenário mundial, né? O governo Bolsonaro hoje, além de ter se tornado um pária, como o próprio ministro das Relações Exteriores comemora, né? É um governo que, para o mundo, já se posiciona como um fracasso irreversível. Eu estava lendo hoje uma reportagem da revista The Economist, né? Onde fala que a economia brasileira dificilmente se recuperará, né? Que a situação da economia é tão calamitosa e a crise sanitária vai se aprofundar tanto
que a economia brasileira, segundo a The Economist, não se recuperará. Curioso que a matéria não fala nesse discurso que a gente vê a todo momento o governo do presidente Bolsonaro e do Paulo Guedes fazer, né, em relação a reformas. Em nenhum momento a The Economist fala disso. Ela fala exatamente da inércia do governo diante da crise, que permite o Brasil caminhar cada vez mais para a recessão, né? E vai ao encontro de um estudo que eu soube que sai do Banco Mundial nos próximos dias, que vai falar sobre inanição da economia brasileira. De novo, não dando prioridade a esse discurso que só no Brasil a gente encontra eco nesse período de pandemia, que é reformas, que é Estado mínimo. Não, o mundo olha para nós e nos enxerga como incapazes de gerir uma crise. E a gente olha para os países da Europa, dos Estados Unidos, ninguém, lugar nenhum, fala hoje em austeridade fiscal. Ninguém fala em Estado mínimo. Pelo contrário, né? A pandemia vem ensinando as maiores economias do mundo e o próprio berço do liberalismo dos Estados Unidos, de que o Estado é importante, né? De que o Estado é fundamental. E a gente vê economias como a da Alemanha e a da Holanda, que eram os xerifes da União Europeia, né? Que castigaram a Grécia quase até a morte, hoje adotando medidas de socorro aos países com maiores dificuldades na Europa, por entender que o momento assim o exige. A austeridade fiscal saiu do discurso e do cenário dos grandes líderes mundiais, e os especialistas preveem que essa forma de ver a economia está fora dos manuais, pelo menos na próxima década. Ninguém vai falar em austeridade fiscal, ninguém vai falar em redução do tamanho do Estado. Muito pelo contrário. Esse discurso é mais um discurso que nos isola no mundo, né? Nós hoje vivemos aqui com um governo que não enxerga o que está acontecendo fora do país, né, em volta do mundo, e está completamente alheio a toda a tragédia que nós vivemos. O ministro Paulo Guedes, ele só seria ministro da Economia num governo Bolsonaro, né? Porque ele nunca foi levado a sério em lugar nenhum. Conta-se até que ele tem muita mágoa do PSDB, porque nos governos tucanos ele queria muito ter sido ministro. Mas assim, não é levado a sério nem na escola de Chicago, né? E ele se mostra, nesses 2 anos de governo Bolsonaro, alguém que a todo momento vem de terreno na Lua. Vem de terreno na Lua. Faz promessas que nem o mercado financeiro acredita. Boa parte do mercado financeiro apoia o Guedes na verdade, como uma desculpa para apoiar quem ele realmente apoia, que é o presidente Bolsonaro. O mercado financeiro hoje, o mercado financeiro não é uma entidade, né? Não é uma pessoa jurídica. O mercado financeiro é feito por agentes financeiros. O mercado financeiro é tão reacionário quanto o Bolsonaro. Em 2018, no mês de julho, a Confederação Nacional da Indústria realizou um encontro com todos os candidatos a presidente no mesmo dia. E eu, naquele dia, deixei a Câmara dos Deputados e fui para a CNI bem cedo, para assistir todos os candidatos. O nosso candidato do PDT, o Ciro Gomes, ia falar 13h, mas eu fui para lá e assisti. Pela manhã, falou falou o ex-governador Alckmin e falou o ex-ministro Henrique Meirelles. E, para minha surpresa, né, que via-os falando o que era, para mim, música para os ouvidos do mercado, eles foram tratados naquele dia lá com muita indiferença. Eu diria que a expressão que eu vi nos empresários era a elite financeira, econômica do país ali, na elite produtiva. Eu percebi eles muito apáticos. Então, foi naquele momento, muito curioso. O dia se sucedeu, né? E os outros candidatos falaram. Eu lembro que o Ciro, ao falar, foi bastante vaiado, por motivos óbvios, né? Pelos contrapontos que fazer o mercado. Mas eu assisti a fala do presidente Jair Bolsonaro. Naquele momento, começou a fala, o Bolsonaro disse: olha, eu não vim aqui para falar de economia, porque eu não entendo de economia. Se vocês quiserem falar de economia, vocês chamam aqui depois do Paulo Guedes. Vim aqui falar sobre o Brasil. E aí, durante cerca de 40 minutos, ele vociferou
né, despejou, ou pode-se dizer, vomitou, todo o seu preconceito, né, todo as suas posições retrógradas, homofóbicas, preconceituosas contra todas as minorias. Repetiu lá aquela famosa frase dele sobre ter visitado um quilombo, né? E lá ter encontrado um negro que pesava sei lá quantas arrobas, era o mais magro, lá pesava não sei quantas arrobas. Durante essa fala, ele foi muito aplaudido. Quando ele criticou as minorias, ele foi muito aplaudido. Quando ele criticou o movimento feminista, também. Naquela tarde lá, eu saí de lá impressionado em perceber como a elite econômica do país tinha encontrado o seu candidato. Não é à toa que no outro dia alguns líderes empresariais diziam que o mercado não tinha medo de Bolsonaro. Eu digo isso para dizer que eu acho que nós chegamos a um momento nesse país que, claro que, como o senhor mesmo falou, ministro, a pandemia criou um outro cenário. Mas a parte da economia, eu acho que nós chegamos a um momento do país que não poderia ser outro, né? Nós caminhamos para isso mesmo. Eu estou no Congresso há 22 anos, só fiquei fora do Congresso um ano e pouco no governo da presidente Dilma. Mas eu convivi muito com o presidente Bolsonaro, assim como o senhor, como deputado federal também. Então, não esperava dele uma postura diferente da que ele tem hoje, né? De uma visão primária e preconceituosa do mundo, né? Alguém que sempre busca o conflito a toda prova. E comanda um governo de pessoas que, para se manter nele, buscam a todo momento se assemelhar a ele, né? A todo momento. Isso fica muito evidente o comportamento de ministros do Estado, que outrora nós tínhamos como pessoas mais moderadas, e hoje adotam discursos que não têm objetivo outro senão se identificar, se mostrar ao presidente Bolsonaro simpático, né, e semelhante a ele. A gente pode citar exemplos a todo momento, e vamos pegar, por exemplo, o exemplo de hoje, o ministro Ricardo Barros, quando diz que o Brasil vive um momento confortável na pandemia, né, faz rasgados elogios à atuação do governo no trato da pandemia. Ou seja, isso para mim é muito evidente. Eu tenho, por exemplo, o ministro Ricardo Barros como um homem moderado, inteligente e preparado. Quando faz esse discurso, faz o discurso que o presidente Bolsonaro quer ouvir, né? É para dizer, olha, estou aqui, ó, tô aqui te defendendo, viu como eu te defendo? É isso, né? O tempo inteiro, né? Então, é um comportamento o tempo todo belicoso do governo e que visa se assemelhar ao seu chefe, ao seu criador. Não dá para esperar desse governo outra coisa do que senão isso. A nomeação do ministro da Saúde, só um médico que sentará na cadeira, né? Tomará posse como ministro. Eu gostaria muito de queimar a língua no que vou dizer, mas só sentará na cadeira porque está abdicando da condição de médico e de cientista para virar um Pazuello 2, porque todas as falas dele nas últimas 24 horas é de tremer qualquer profissional da área da saúde, desde o técnico de enfermagem ao maior especialista da medicina, da infectologia. Ou seja, é um governo de bajuladores, né? Que bajula um presidente que se comporta como um Nero incendiando Roma, né? E esse parece ser o presidente Bolsonaro. Não dá para imaginar como o país vai resistir nos próximos 30, 60 dias com a condução sanitária tocada pelo governo do presidente Bolsonaro. Nós temos 3 mil mortes por dia, esse número está crescendo. E o comportamento desse governo ele não influencia tão somente os seus ministros, né? Mas o comportamento que a gente vê na população brasileira nos últimos meses é muito influenciado pelo comportamento das suas autoridades. A gente vê as pessoas na rua aparentemente despreocupadas com a pandemia, como se ela fosse uma história da TV, né? Uma série de TV. Eu estou em Brasília, aqui onde o governador Ibanez, que é um dos governadores mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, que não aguentou a pressão dos profissionais de saúde que apontaram para ele
que o quadro aqui vai ficar igual ao de São Paulo, vai ficar o do Rio Grande do Sul, tomou algumas medidas de restrição e a gente anda pela cidade e vê que isso não está funcionando, porque boa parte da população parece não estar convencida, parece estar anestesiada com o que está acontecendo. Choca, né? Aqui em Brasília tem havido algumas passeatas contra o lockdown, só que curioso que as passeatas não são verdadeiramente de pessoas preocupadas com o emprego, né? E com a economia, porque se fossem, elas estariam lá se manifestando de máscara, com distanciamento social, com cautela. E o que a gente vê são grandes aglomerações de pessoas sem máscara, pregando liberdade extrema, direito de aglomerar, direito de promover, como aqui em Brasília acontece a todo momento, como em São Paulo, Rio, Porto Alegre, que a gente vê a fiscalização encontrando festas noturnas, aglomerações em mansões e chácaras, em clubes. Ou seja, a sociedade brasileira, uma parte significativa dela, ela está impregnada pelo sentimento que o presidente Bolsonaro lançou desde março do ano passado de negação da pandemia. Então, não há como esperar. Não há como esperar, né? Quando os números hoje apontam que 54% da população rejeita a condução do presidente na pandemia, eu ainda acho esse número muito baixo. Ele é chocante, né? Quando 29% a 30% da população acha que a condução dele é ótima, como diz a pesquisa, 29% acha que é ótima. Quer dizer, a gente vive um estado de catatonia provocada pela condução desse governo. Curioso como os governadores Brasil afora cada vez mais se assemelham, né? Parece não haver muita diferença ideológica entre os governadores. E é eles que estão tendo que administrar tudo isso. Administrar a crise da sanitária, também administrar as suas populações, os grupos de interesses, né? Eu brinco muito ontem, eu dizia que eu não queria ser governador de estado algum nesse período, tenho certeza que o senhor ministro também não, e administrar os conflitos de interesse, né? Semana passada aqui em Brasília o quadro estava gravando, já havia várias medidas de restrição, o governador estava para promover um lockdown total, a informação vazou, em 24 horas ele recuou, porque os grupos econômicos da capital se voltaram contra ele. Isso todos os governadores estão sofrendo. O governador do meu estado, do Rio Grande do Sul, que eu tenho como governador de direita, Eduardo Leite, é taxado de comunista hoje no Rio Grande do Sul. Ou seja, a gente diz que o mundo dá voltas, mas no caso do Brasil capotou, né? É um cenário tudo bem semelhante ao que aconteceu muito no mundo de 2014 para cá, né, com a ascensão da extrema-direita, mas o nosso caso parece ser ainda e já o pior de todos. O Brasil não resiste até 22, né? Há necessidade de se tomar medidas enérgicas agora. Eu entendo que o Congresso Nacional tem responsabilidade imensa. Hoje eu vi a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB, chorando em plenário e pela CPI da Covid, né? Mas deveria chorar também pelo impeachment, porque o Brasil não resiste com esse presidente. Essa é uma posição de qualquer pessoa hoje minimamente moderada e preocupada com o futuro do nosso país. É verdade que a gente tem um Congresso hoje, além de enfraquecido, luta, também não é o Congresso do seu tempo. Por isso que eu digo que eu estou no Senado, então eu me escondo um pouquinho, vou falar um pouquinho mais da Câmara. Eu lembro que o Ulisses Guimarães falou, acho que no final dos anos 80, no início dos anos 90, tinha uma frase dele que ficou muito famosa, que chegaram para ele e criticaram a legislatura da Câmara dos Deputados, daquela legislatura. E ele disse, achando essa legislatura ruim, espera a próxima. Eu estou há 20 anos no Congresso e reconheço que de 99 para cá, só vi as legislaturas perderem qualidade. Isso é um processo social. 18 foi um verdadeiro tsunami, né? Porque se a gente for levantar o Congresso Nacional, sobretudo a Câmara dos Deputados, ela perdeu aproximadamente 100 deputados de altíssimo gabarito e qualidade, da direita à esquerda. Perdeu um significativo número de deputados qualificados na direita também, né? E o Senado Federal teve uma renovação muito alta, mas ainda, vamos brincar, né? O Senado é a casa dos lords, né? É onde o fenômeno que o próprio Ulisses disse, de que o bastidor decide muito,
sobretudo no Senado Federal é assim, é uma casa de pouco conflito, mesmo com a ascensão de jovens, é uma casa ainda que tem sido reflexiva e moderada. A Câmara sofre muito hoje ainda com a chegada de uma horda, né, de parlamentares que nunca exerceram mandato na vida. Então, é um momento muito difícil e nós não temos outra alternativa, senão, nesse momento, se preocupar com as mazelas do presente, né? Porque a gente vai precisar resolver o presente para daí sim pensar em 22. E reforma tributária no Brasil, para acontecer, ela teria que ter um prazo para entrar em vigor, né? Um hiato bastante grande. Por quê? Porque, primeiro, porque para fazer reforma tributária você precisa coordenar uma série de players do processo que nunca se conseguiu fazer no Brasil. Você precisa acertar com governadores, com prefeitos, com o sistema financeiro, com o setor produtivo e com a União, né? A prova disso é que Fernando Henrique ficou no poder 8 anos, não fez, e nós ficamos no governo por 14, né? Não conseguimos fazer. Então, temos que reconhecer que dois espectros ideológicos de governo governaram o país pós-Constituição de 88 e não foram capazes de promover. Eu lembro que eu costumava dizer assim, tem que fazer uma reforma tributária, assim como uma reforma política, para valer daqui 5 anos. E eu sempre ouvia o seguinte, né? No caso da reforma política, eu brincava que tinha que ser daqui 8. E a resposta que eu sempre ouvia era dizer assim, mas o país não pode esperar tanto tempo. Tá bom, então vamos esperar. Passa 5 anos, passa 8 anos e não aconteceu. Então, é muito complicado. Essa bobagem de reforma tributária agora no terceiro ano do governo Bolsonaro não vai dar em nada, que pode dar um remendinho, né? A proposta, a PEC 45 lá do Baleia Rossi, com respeito aos paulistas que estão aqui, né? Mas é uma reforma tributária para o poder econômico de São Paulo. Ela despreza, como o Bernardo Api, que é o seu elaborador, disse numa audiência pública no Congresso, quando questionado sobre a proposta dele causar prejuízo ao desenvolvimento regional, ele disse, mas reforma tributária não tem que estar nem aí para desenvolvimento regional. Reforma tributária não é para isso. Quer dizer, ele reconhecendo ali que, na verdade, era concentração de poder econômico mesmo, a proposta dele. Nós não fomos capazes de fazer e vamos ter que enfrentar esse tema no futuro, né? Não vai ser agora. E o que eventualmente pode sair é um remendinho e não vai enfrentar um dos maiores problemas tributários do Brasil, que é a necessidade de discutir a questão da regressividade, né? Dos impostos. O governo tinha encaminhado 2 semanas atrás o projeto de lei de privatização dos Correios, né? E nós estávamos na grande expectativa. Afinal, o presidente Arthur Lira vai criar uma comissão especial ou vai despachar para 5 comissões da Casa? É um projeto que tem que discutir na Comissão de Trabalho, na Comissão de Ciência e Tecnologia, Defesa do Consumidor, Desenvolvimento Econômico, uma série de comissões em relação ao Estado liberal. Os Correios são uma empresa pública, como o ministro falou, os Estados Unidos, o prejuízo, ministro, se eu não estou enganado, no ano passado, ou foi em 19, foi de 9 bilhões de dólares. E nunca se falou em privatizar os Correios. Até poucos anos atrás, acho que uma década atrás, os Correios estavam na linha sucessória da presidência da República nos Estados Unidos. Na presidência. Era o presidente, o vice, acho que o quinto ou o sexto era o presidente dos Correios. Tamanha importância que o Estado americano dá para os Correios. Não é à toa que os 20 maiores países do mundo têm os Correios como empresas públicas. Estados Unidos, Rússia, China, Austrália, são públicos, entendem como estratégico, né? E levar em conta que quer se fazer com os Correios agora o que se fez com a telefonia lá na década de 90. Quando a telefonia estava estourando o boom da fibra ótica, ela ia se tornar um negócio extraordinário, porque até então a telefonia era deficitário, né? Não chegava a lugar nenhum, porque era muito cara, a fibra ótica vinha para baratear lá no meio da década de 90, o que o mercado fez o governo fazer? Privatizou tudo, né? Quer se fazer agora com os Correios, no momento em que o e-commerce e a logística, no mundo inteiro, vivem um grande boom. A pandemia vai criar, em relação ao comércio, ao e-commerce, uma situação que é irreversível. As pessoas não vão mais comprar pessoalmente como compravam antes. Hoje está todo mundo comprando pela internet, e isso é irreversível. Ia acontecer de qualquer forma, e a pandemia acelerou.
mas a verdade é que o cenário hoje aponta para todas as possibilidades, né? Esse cenário de caos. É necessário a gente, nesse momento, refletir muito, refletir muito. Ministro Berzoni, eu tenho muita curiosidade de ver, nos próximos meses, um debate produtivo dentro das esquerdas, um debate produtivo entre o próprio Ciro e o Lula sobre modelo de país, né? A gente sabe que a nossa militância está aí se pegando, né, nas redes sociais, o pau comendo o tempo inteiro, a gente parece que briga mais entre nós na militância virtual do que com os bolsonaristas. Os líderes partidários como o senhor, como os do PDT, o Carlos Lupe, André Figueiredo, Everton Rocha, com o próprio Ciro, com o presidente Lula, precisam dedicar o seu tempo daqui para frente para discutir o país, para dizer o que pensa e o que propõe, né? Eu acho que a gente vai se reconectar com o eleitorado se estabelecer um bom debate sobre o que pretende para o país. E, claro, essa discussão de uma formação de uma frente ampla, de união, pensando em primeiro e segundo turno, é importante. Mas eu acho que, nesse momento, a gente tem que olhar mais para a sociedade e entender que não adianta a gente ficar discutindo entre nós e não combinar com os russos, né? De combinar com os russos. Então, primeiro, é necessário mesmo voltar a converter a visão que a sociedade tem da esquerda, que se desgastou muito, e o caminho, eu acho que é mostrar para ela que nós temos projeto. O PDT tem feito isso, né, com o Ciro, numa pregação pelo país, e o presidente Lula, agora livre dessas amarras injustas que se impuseram a ele nos últimos 2 anos, tem condições de fazê-lo também de forma brilhante. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, que todos os domingos, aliás, com reprise aos sábados, às 15 horas, um programa que vem conversar com você sobre cidadania e serviço público. Então, é todo domingo. Não esqueça, no próximo domingo estaremos de volta. Venha com a gente. Até lá.